E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado um bom final de semana. Seu time ganhou, seu time perdeu, como é que foi? Me fala aí como é que aconteceu, como é que passou. Vamos lá! Final de semana bem movimentado, com muitos jogos importantes, muitos bons jogos. Tivemos aí o Corinthians, campeão em cima do Flamengo, vamos falar sobre esse jogo. Tivemos o clássico, tivemos derrotas, tivemos vitórias, situações inusitadas nos campeonatos, e tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative as notificações, para sempre estar recebendo os vídeos novos. Caso goste do vídeo, deixa o like. Caso não goste do vídeo, deixa o dislike. Se gostar, não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Recado dado, bora pro vídeo, vamos lá. No sábado, começamos o campeonato no sábado, os campeonatos estaduais. Então nós tivemos o Internacional ganhando do Caxias por 1-0, o Grêmio empatando com o Juventude por 1-1, o Grêmio aí numa situação bem complicada, viu? Não conseguiu ganhar ainda, tá difícil. O Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Pouso Alegre. O América Mineiro ganhou de 1-0 do URT, no Mineiro, Paulista, no Paulista nós tivemos o Guarani vencendo a Ponte Preta por 1-0. E quem fez o gol do Guarani foi o atacante que a Ponte Preta não conseguiu contratar por conta do transfer ban, e ele fez o gol da vitória do Guarani, A Portuguesa ganhou de 2-1 do Primavera. E no clássico, São Paulo 2, Santos 0. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo daqui a pouco. Aí mais a fundo sobre esse jogo, beleza? No domingo nós tivemos a Supercopa do Rei, a final, o vencedor do Campeonato Brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil, o Corinthians vencedor da Copa do Brasil, o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou por 2-0 esse jogo. Um jogo interessante aí pro patamar, O Corinthians jogou bem melhor do que o Flamengo. E os estaduais, tanto do Carioca quanto do Paulista, começaram mais tarde. No Baiano, Vitória ganhou por 2-0 do Barcelona da Bahia. E o Bahia ganhou de 3-1 do Porto de Bahia. No Carioca, o clássico, o Fluminense ganhou de 1-0 do Botafogo. O Fluminense muito bem. O Zubeldia fazendo o Fluminense jogar numa consistência muito bacana, muito boa. Vamos lá. No Mineiro, nós tivemos o Cruzeiro ganhando do Betim por 1-0. Esse jogo teve uma situação muito... O Cássio passou mal no meio do jogo, teve que sair. O juiz teve que paralisar o jogo para o Cássio ir no banheiro. Literalmente. Deu um piriri no Cássio, o Cássio precisou separar o jogo. O jogo ficou parado ali um tempo e... Como diz o ditado, quando a vontade aperta, você tem que ir. Ai, meu pai do céu. Bom, daí vamos lá, no Paulista, nós tivemos o Red Bull empatando com o São Bernardo por 1-1, Noroeste ganhando por 2-0 do Velo Clube, e o Botafogo de São Paulo ganhando de 1-0 do Palmeiras, isso mesmo, Botafogo de São Paulo ganhando do Palmeiras por 1-0, e o Corinthians ganhando de 2-0 do Flamengo na Supercopa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos? Então vamos lá, no sábado, o clássico paulista, o São Paulo e Santos. Primeiro tempo foi um jogo ali um pouco equilibrado, o Santos conseguindo equilibrar bem a partida, incomodando, mas sem também muita... sem pressionar muito São Paulo também não conseguindo pressionar o Santos. O Gabriel Menino, daí eu vou falar que jogador que, tem minhoca na cabeça. No lance anterior teve ali um bate-rebate, ele empurrou o jogador de São Paulo, chutou a bola em cima, tomou o cartão amarelo. Beleza, jogo antideportivo, tal, amarelou,
Pouco tempo depois, num segundo lance, ele me dá um carrinho totalmente displicente, assim, sem noção do carrinho que ele dá. Ele não tenta nem acertar a bola, ele vai direto no jogador de São Paulo, acerta o jogador num lance que não era, vou dizer assim, o jogador de São Paulo estava com o gol livre. Não, a jogada estava sendo construída, ele podia só ter feito ali ter armado assim, né, ter fechado o espaço, né, para não dar espaço para o jogador de São Paulo tocar ou fazer qualquer coisa. Aí ele vai no carrinho, ainda aponta para a bola, toma o segundo amarelo, é expulso, e aí o São Paulo com um jogador a mais melhora bastante. No segundo tempo melhora muito o São Paulo, e aí o Tapia consegue fazer um gol com um desvio de 2 jogadores do Santos, né? A bola desviou em 2 jogadores, faz 1-0, e aí depois o Luciano, ele é lançado, e consegue fazer o gol. O Bandeirinha anulou, né, em campo, né, e ali eu confesso que a imagem que eu vi, eu também achei que ele estava impedido, mas depois uma outra imagem estava muito atrás, não tinha condições, né, estava um impedimento, mas aí o VAR validou o gol legal, 2-0 São Paulo. E o jogo termina com uma situação bem complicada para o Santos, porque jogadores e técnico ali, o Voivoda reclamando muito, reclamando muito do time, reclamando muito ali da situação. Teve uma situação no jogo também que o árbitro xingou o jogador do Santos, os jogadores de São Paulo, o Santos foram para cima do árbitro, reclamaram, Sabino e o Zé Rafael abriram uma denúncia contra o árbitro. E aí eu vou fazer minha opinião sobre esse lance que foi muito falado. Minha opinião é a seguinte: o árbitro tá certo? Não tá certo. Tá? Ele é o árbitro da partida, ele é o ele é o administrador da partida, e ele, como administrador, não pode chegar e xingar o jogador, certo? Agora também, os jogadores ficar naquela revolta toda com o árbitro, é sacanagem também, né? Porque o que esses caras xingam o árbitro, só não chama a mãe dele de santo, porque de resto chama o cara de tudo quanto é nome. Dá qualquer lance parado, vai 20 pra cima dele e xingar. E aí os caras vão... Pelo amor de Deus, né? Vamos ser coerentes. Ah, teve ali o problema? Cara... Teve o problema, dá aquela reclamada, depois chega no delegado da partida e fala: o árbitro agiu de forma errada, não teve uma conduta correta, nesse ponto acabou. Não tem que ir lá para cima de árbitro. Essas coisas só no futebol brasileiro que acontece, gente, só no futebol brasileiro. Mas aí o São Paulo consegue uma boa vitória, embala novamente. E é interessante, né, que o São Paulo, depois de muitos tropeços, muitas reclamações e muitas mudanças dentro do São Paulo, né, principalmente com a saída do presidente, saída de diretor, coordenador, enfim, a saída de lá, a chegada do Rafinha também, mudou um pouco, né, muito também porque eu acredito que o discurso que o Rafinha deu a diretoria já, né, a nova presidência já tem um plano de pagamento para os jogadores, dá um ânimo para os caras. Espero mesmo que a presidência tenha esse plano, já esteja usando esse plano, já esteja ativando esse plano para os jogadores de São Paulo receberem, pagar e pelo menos dar aí uma tranquilidade para o torcedor, que não vou falar, vai disputar título, muito difícil. Acredito que sim, né, talvez uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana é possível, porque Copa é mais mata-mata, mais fácil, né, ali pode acontecer, mas eu não acredito em título. Mas assim, acredito, não vai brigar por cair, não vai brigar por rebaixamento, coisa que a gente já estava ali. Torcedor de São Paulo no início do ano já estava muito preocupado com isso, agora pelo menos tem essa tranquilidade, tá? E por uma infeliz coincidência do Santos, né, o próximo jogo do Santos é contra o São Paulo na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, né?
Então, o Vojvoda aí com muita dor de cabeça. E eu falo assim, se o Vojvoda perder quarta-feira pro São Paulo de novo, provavelmente ele cai, tá? Agora ele tá com um grupo aí de jogadores que são muito ruins de vestiário. Gabriel Barbosa, Neymar, Zé Rafael, Gabriel Menino, o próprio Rony chegando agora. Então ele provavelmente vai ser fritado por esses jogadores facilmente. Se perder na quarta-feira, o Vojvoda já tá fora. Falando no Rony, a situação no jogo, o Rony estreou pelo São Paulo, né, pelo Santos, desculpa, no sábado. Aí você vê, né, a cabeça, né, a postura do jogador. Seu time tá perdendo por 2-0, com um jogador a menos, e você vai me arriscar uma bicicleta na entrada da área. Você tá de sacanagem, né? Nossa senhora. Bom, gente, mas é o que eu falei, né? Falei do Gabriel Barbosa, falei do Rony. São bons jogadores, bons assim que eu diga, que não é o Gabriel Barbosa já deu o que tinha que dar. Para mim é um jogador que já poderia até se aposentar. Há muito tempo não apresenta um bom futebol, há muito tempo mesmo. E no Santos também até agora não mostrou nada, né? E contrata o Rony. O Rony é um bom jogador quando ele quer, né? Tipo o Luciano de São Paulo, né? Quando quer aparece, né? Protagonista. A mesma coisa o Rony. O Rony quando quer ele é protagonista, ele aparece. Mas quando não quer também já estreia tomando um amarelo e fazendo uma bicicleta na entrada da área. E é isso, gente. Esse é o Rony. Esse é o time do Santos. O time do Santos que eu vou falar, se não abrir o olho, vai enfrentar muito difícil. Não no Paulista, né? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato ali muito dinâmico. Então já o Santos, com os poucos empates que o Santos conseguiu e as vitórias, é muito difícil cair. Provavelmente até passa para as oitavas, tá? Passa para o mata-mata. Mas no Campeonato Brasileiro, se não abrir o olho, vai brigar de novo para não cair. E aí tem que ver, porque corre muito risco. Não pode ficar. Na temporada passada teve sorte, né? Porque a sorte pode não bater na porta 2 vezes, né? Então, abriu o olho. Bom, domingo, né? Domingo nós tivemos a final da Supercopa, né? Felizmente eu não consegui acompanhar o jogo todo, assisti só algumas partes. Mas os melhores momentos que eu vi, o Corinthians foi bem melhor, foi bem superior ao Flamengo. O Flamengo teve ali algumas oportunidades. Teve um jogador expulso, né, o Carrascal, que fora do lance ele deu fez o movimento da cotovelada, né? Não é aquele movimento, nossa, foi para agressão. Mas, gente, movimento de agressão. Fora do lance, fora a bola nem estava em jogo. Foi idiota, cara. Foi muito idiota. Uma atitude imbecil. Colocou o time numa situação ruim, um jogador a menos, o time já não jogando bem. E o Corinthians foi bem superior. E nesse jogo também tivemos a estreia do Lucas Paquetá pelo Flamengo. Entrou no segundo tempo, né? Eu acompanhei e não fez nada, absolutamente nada. Tá voltando a se adaptar. Voltando ele não tá, porque o Campeonato Europeu tá na metade, né? Começou na metade do ano passado, ele tá jogando, não tava de férias, né? Igual os jogadores brasileiros, igual aqui no Brasil, tava jogando. Não tem essa de, tá voltando. Não, cara. A adaptação assim, a adaptação que a gente fala é você saber o estilo do jogo que o cara gosta, o cara dá um tapa, corre pela diagonal, gosta de receber o passe X, Y, Z. Aí a adaptação, mas o cara não tocou na bola, não fez absolutamente nada. E o Flamengo ali, um grande sinal de alerta, né? Porque o Flamengo gastou 45 milhões no Paquetá, gastou uma grana aí com alguns jogadores, dispensou alguns jogadores também, né? Vendeu outros jogadores.
mas até agora não mostrou um bom futebol. O Flamengo não mostra um bom futebol que fez no ano passado, né? Apesar, o Flamengo foi que conseguiu um bom futebol da metade do ano em diante. Que o Flamengo na Libertadores correu o risco de nem passar da primeira fase. Até o Felipe Luiz, o presidente do clube, estava com o discurso de não, Libertadores é prioridade, Campeonato Brasileiro, não sei o que, até muita gente da imprensa, a torcida criticou muito essa postura por conta, né, da importância da Libertadores e tudo mais. Mas até agora o Flamengo não mostra, são 2 derrotas, vem de 2 derrotas com o time principal, né, contra o São Paulo no meio da semana e agora contra o Corinthians, no primeiro título que poderia conquistar. Mas é o título da Supercopa, não vale muito. Concordo que não vale muita coisa assim a nível de peso de título, não, mas vale numa moral de começar bem o ano, né? Você começar ganhando um título é ótimo, né? O Corinthians vai com essa moral. Começa o ano com uma moral muito grande, porque tá bem no Campeonato Paulista, né? Não tá apresentando um grande futebol, mas tá ali estável, não tá correndo risco. E começa o ano ganhando um título em cima do clube que é considerado, o time que é considerado o melhor elenco do Brasil hoje, que é o bicho papão da temporada 2026, você ganha um título em cima dele, porra, dá uma moral enorme. O Corinthians vai com uma moral enorme nessa temporada, né? Então não é que o Corinthians vai ganhar, não tô falando isso, mas você acha que os jogadores do Corinthians agora não vão jogar muito mais do que eles estavam jogando antes? Claro que vão, porque os caras vão olhar e falar, porra, ganhamos do Flamengo, ganhamos um título em cima do Flamengo, cara. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, time que levou o PSG para os pênaltis. PSG que ganhou a final de Champions League em cima da Internazionale que estava com um timaço, jogando muito, e meteu 5-0 na Internazionale. É esse Flamengo que o Corinthians ganhou. Então dá uma moral muito grande, dá um pique, dá um gás muito enorme para esses jogadores. Então sim, é importantíssimo, para o Corinthians foi importantíssimo essa vitória. Parabéns pro Corinthians, que jogou muito bem. Eu consegui pegar só o finalzinho. O Corinthians dominou, controlou a partida contra o Flamengo ali, foi muito bem. O segundo gol quem deu foi o VAR, né, porque em campo o juiz anulou, né, deu impedimento do Yuri Alberto, depois o VAR foi confirmou o gol. Teve um lance do Memphis também, do Depay, que parece, né, segundo a CBF, do minuto 14 para 15, teve uma queda de energia no VAR, e o VAR não pôde verificar, né, pelo que eu vi, né, no replay, no lance. Para mim, se ele estava impedido, era milimétrico, era coisa milimétrica ali, daí realmente só traçando linha do VAR que poderia falar, mas ali eu teria dado gol. Para mim teria dado gol, mas pelo menos não atrapalhou, não tirou o mérito ali da vitória do Corinthians. Então, méritos para o Corinthians e sinal de alerta para o Flamengo, que precisa melhorar. E o pior de tudo estão sendo as coletivas do Felipe Luiz, que ele está seguindo o padrão Abel Ferreira. Abel Ferreira, ele nunca perde, ele nunca está errado. O Felipe Luiz é a mesma coisa. No jogo de São Paulo, foi o árbitro, culpa do árbitro, que o árbitro não deu pênalti, que o árbitro errou, porque o árbitro isso, que o árbitro aquilo. Tá. Contra o Corinthians, não me assusto com nada, não. Tá ruim. O time do Flamengo não tá atacando bem, os jogadores tomando cartões, sendo expulsos por besteira. Então, você precisa sim ligar um sinal de alerta muito grande, porque senão o Flamengo vai passar o vexame que o Palmeiras passou na temporada 2025. Gastou uma grana alta para montar o time e não ganhou absolutamente nada. Não. Mas foi um bom jogo, tá? Foi um jogo bom pro Corinthians, parabéns novamente, né, meus parabéns pro Corinthians.
E finalzinho de alerta aí pro Flamengo. O Flamengo não abriu o olho, temporada não vai ser boa. É início de temporada. Mas o início de temporada, ela define muito de como vai ser o ano do clube. O clube pode começar bem e cair, o clube pode começar mal e dar uma guinada, como o clube pode começar bem e continuar bem, ou o clube pode começar ruim e ir ladeira abaixo. Então, o ruim de você ter muita estrela num time é que você pode perder. Só pegar o PSG dos últimos anos. O PSG tinha essa mania de ficar contratando muita estrela. Então você tinha lá Mbappé, Messi, Suárez, Neymar, enfim, né, um monte de estrela no time e nunca ganhava nada, né? Um título de expressão ganhava o francês, porque o campeonato francês é muito fraco, né? Os times fortes que tem ali é o PSG. E aí, de vez em quando, o Lyon, o Olympique, o Mônaco, ali aparecia, mas nada, assim. E aí o PSG entendeu, falou, não posso ter esse monte de estrela. Então ele começou a contratar jogador técnico, jogador bom, tanto que a maior estrela do time era o Dembélé, que Kvaratskhelia era um jogador em ascensão, não era estrela. O Didier Doué é garoto de base, novo. Aí você tinha o Hakimi, que é lateral marroquino, é uma estrela, mas não é, nossa, é um jogador de peso. Aí tinha o Vitinha, o Nuno, o Donnarumma, que era o goleiro. Então, quando você entende que não é com estrelas que você vai ser campeão, mas com um elenco, um bom elenco, então o PSG, quando entendeu isso, o PSG ganhou a Champions League. Então, não sei, isso é o famoso, né? Aí a Paquetá, daí depois, agora o Mbappé já brinca, já fala que vai conversar com o Vini Júnior, já que a staff do Paquetá é a mesma do Vini Júnior. Sonho, né, gente? Não é nem que é sonho, né? O Flamengo pode trazer? Claro que pode. Tem condições. O Flamengo está arrecadando aí por ano 2,3 bilhão, né, se eu não me engano, acho que é isso. Tem como pagar? Tem problema, né? Mas é o famoso, você vai montar um time só de estrela, e aí? Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu para o Botafogo, foi com um time misto ali, poucos titulares, e o Palmeiras perdeu para o Botafogo ali numa jogada, bola parada, né? Uma falta. Foi o cruzamento para a área, o jogador pegou sozinho, conseguiu chutar e fez o gol, né? E eu vou falar, gente, teve um lance que o Botafogo fez um lançamento, o Lomba foi tirar e chutou para cima, cara. A sorte dele é que o jogador do Botafogo estava impedido, porque senão tinha sido 2-0. E o Botafogo teve um jogador expulso, tomou um segundo amarelo, foi expulso. Não, agarrou o jogador do Palmeiras, o Vitor Roque, jogou no chão. Né, que no segundo tempo, Abel Ferreira teve que colocar os titulares. Então colocou o Lopes, colocou o Vitor Roque, colocou o Alan, né, foi colocando alguns jogadores titulares, mas mesmo assim o Palmeiras não jogou bem, não desenvolveu um bom futebol, perdeu por 1-0 e liga um sinal de alerta no Palmeiras do seguinte: vai cair? Não, é questão de cair. Mas é o que eu falei lá desde o começo, os primeiros jogos 1-0, tá ganhando, e eu falei, esse 1-0 do Palmeiras não tá mostrando evolução, não mostrou melhoria do Palmeiras da temporada passada. E o que o Palmeiras ganhou na temporada passada? Absolutamente nada. E continua não mostrando evolução. Então esse é o ponto que eu tô batendo na tecla com o Palmeiras. Não tenho nada contra o Palmeiras. Estou aqui para debater o futebol, assim, clubismo, né?
E eu não vejo evolução no estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras continua cometendo os mesmos erros. Você não vê o Palmeiras com uma jogada nova, com nada novo. É o mesmo. O mesmo Palmeiras de 2025 é o Palmeiras de 2026. E quando eu digo mesmo, não estou falando dos jogadores, mas eu estou falando da postura tática em campo. Então não muda. E assim, se não mudar, a temporada 2025 do Palmeiras vai ser a mesma de 2026. Vai ser igual. 2026 vai ser a mesma de 2025, desculpa. Então vai ser um time que vai ali brigar? Vai, mas não vai almejar, não vai ganhar título. Provavelmente no Paulista pode chegar na final, pode, mas vai perder. Copa do Brasil provavelmente vai ser eliminado. Campeonato Brasileiro vai brigar ali em cima. Não tô falando que vai cair, mas vai brigar ali na ponta, mas dificilmente vai brigar pelo título. Libertadores, não sei, pode ser que consiga chegar na final de novo, como pode cair antes. Deu a sorte que pegou times mais fracos. Então, precisa mudar. A postura do Palmeiras precisa mudar, que é um time que gastou muita grana no ano passado, ganhou muita grana, mas gastou também, trouxe muito jogador. Esse ano trouxe alguma peça ou outra, mas até agora não mostrou evolução no futebol em campo. E isso é muito perigoso. Que nem a gente fala, eu falei de São Paulo. A postura do São Paulo mudou. Tu vai ganhar título? Não é questão de ganhar título, mas é questão que antes um torcedor que estava desesperado, pensando que o clube ia brigar para não cair, hoje já se sente tranquilo, porque sabe que se manter essa postura, não briga para cair. Aí pode almejar ali uma Libertadores, uma vaga direta para Libertadores, uma possível Sul-Americana. É possível ganhar? Tem possibilidade de ganhar. A Copa do Brasil? Também tem possibilidade de ganhar. Então, esse o ponto, mudar a postura. Já sei que cair, eu já não brigo mais para cair. Então, agora é ali, na parte de cima, vamos ver o que dá para almejar. Beleza? Palmeiras não tem essa evolução. Não dá para ver ali, eu não vejo ali o Palmeiras brigando por título esse ano, jogando esse futebol que está jogando. A mesma coisa o Flamengo. Se o Flamengo mantiver essa mesma linha de jogo que está aí, também é outro time que montou um timaço. Não vejo o Flamengo brigando por títulos. Pode chegar em final? Pode, sem problema nenhum. Não é esse o ponto. Tá ali na final, perdeu a final pro Corinthians. Vamos fazer uma brincadeira bem interessante? Flamengo perdeu para São Paulo e Corinthians. Junto esses dois times estão devendo mais de 4 bilhões. Foi para esses dois times que o Flamengo perdeu. Dois times com elenco muito limitado, com elencos limitados, tecnicamente limitados. E o Flamengo perdeu. Então é esse o ponto que eu quero dizer. Quer dizer, é um time bom? É um time muito bom. Mas se não evoluir, se não melhorar ali em campo, não vai brigar por título esse ano. E aí é aquela questão. E me estranha muito o Felipe Luiz, porque no início do ano teve todo aquele enrosco de renovação, Felipe Luiz pedindo isso, pedindo aquilo, né, um salário maior, é um direito dele, o direito do Flamengo aceitar ou não, o Flamengo quis aceitar. Mas aí se você pede mais, você tem que mostrar mais. E não é isso que o Felipe Luiz está mostrando. Então precisa melhorar e muito. Mesma coisa o Palmeiras. Eu já tenho falado isso falo assim desde a temporada passada com relação ao Palmeiras. Para mim, Abel Ferreira já deu o que tinha que dar no Palmeiras. Minha opinião, Frank, eu acredito que o Abel Ferreira só está hoje no Palmeiras porque ele não recebeu nenhuma proposta melhor da Europa. Ele está esperando uma proposta muito boa, ou da Europa, ou de alguma seleção, para ele sair. Ele não quer ficar desempregado, porque se ele quisesse, ele já poderia ficar desempregado, porque grana ele tem. Ganhou muita grana no Palmeiras. Então, mas para mim, o Abel Ferreira já acabou, já deu o que tinha que dar. Ele mostra, vê na expressão do Abel Ferreira que ele está de saco cheio, que ele não aguenta mais. Então, é isso, gente. Infelizmente, não tem muito para onde fugir, mas é sinalzinho de alerta. Você, flamenguista, palmeirense, vendo aí a situação, deixa nos comentários o que você acha dessa situação, se você concorda, se você discorda, por que você discorda. Lembrando sempre de discordar,
nem, né, com educação, né, dando sua opinião. O canal é aberto para o torcedor, você pode dar sim. Sempre estou respondendo os torcedores que deixam comentários, né, ali, seja para cornetar alguma coisa, seja para concordar ou até mesmo para dar sua opinião. Estou sempre ali colocando, é bacana, é legal. Vamos sempre deixar aberto aí para vocês estarem fazendo aí seus comentários, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Quarta e quinta-feira. Quinta-feira eu volto aqui, a gente volta pra gente falar como foi a rodada. Vai ter o clássico de novo, né? São Paulo e Santos. A gente vai ficar de olho nesse jogo. Ficar de olho também, né, na situação do Vojvoda, que provavelmente está ali na corda bamba. Beleza? Do São Paulo, tá? Informação: o Lucas do Mirassol abriu mão de 800 milhões, acho que é 800 milhões que ele ia receber, abriu mão para adiantar sua vinda para o São Paulo. Tá? Então ele já veio para o São Paulo, já foi anunciado, São Paulo já está ali fazendo os trâmites para ele aparecer no bid já para poder utilizar o jogador. Tá? Então Lucas é o novo nome para o São Paulo. E o Michael, que era do Flamengo, foi anunciado para um clube da Arábia Saudita, também voltou para a Arábia. Ele se deu bem lá, estava bem no Al Ittihad, não sei por, né, foi inventado de sair. E é isso, gente. Bom, se você ficou até aqui no vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Nós batemos aí 41 inscritos, vamos tentar esse mês bater 50, gente. Vamos ajudar o canal a bater 50? Vamos lá, a gente consegue, né? 50, tá faltando 9, 41, falta 9. Vamos bater 50 inscritos aí no canal, beleza? Então se você gostou, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Ative as notificações para você estar recebendo os novos vídeos. Se gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por ficarem até aqui. Até a próxima e